O pregador de hoje, eu não preciso apresentá-lo para vocês, né? Ele é um conhecido nosso, já esteve aqui ministrando em outras campanhas, em outros momentos. Algumas semanas atrás a gente teve um culto numa quarta-feira todo especial, e aí, como tinha a ver com o projeto que ele tem gerado, ele gerou, ele colocou e tem trabalhado voltado aí para cuidar de dependentes químicos, né? Especialmente a questão da bebida. Convidamos a equipe para estar aqui. Ele então cancelou o culto na igreja dele, que fica muito longe daqui, fica ali na esquina, na verdade, né? E esteve com a gente aqui num culto muito especial. Então, o pastor Pedro dispensa apresentações, é um amigo nosso de longa data, antes mesmo de qualquer tipo de envolvimento ministerial da parte dele, da minha parte também. Então a gente tem muita alegria de estar recebendo ele. Eu queria que você pudesse aplaudir o Senhor pela vida dele, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos orar? Nós oramos para que essa palavra ela venha atravessar você. Oramos para que essa palavra esteja tomando a sua vida e haja então no seu coração convicções, haja decisões que são dirigidas pelo Espírito, haja então posicionamento. Esse é o desafio de Deus para essa palavra. Senhor, nós oramos nessa noite porque cremos, Tu és o novo e vivo caminho, Jesus, e nós nos unimos aqui em fé. Nos unimos em fé, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra é poder, a Tua palavra é poder, e a Tua palavra, Senhor, martelo que esmiuça a penha, ela pode quebrar de dentro de nós todas as estruturas que nos impedem de crescer. Senhor, venha com a Tua palavra e arrebenta os grilhões, quebra as estruturas que foram formadas na nossa história, na nossa vida, e que nos impedem de crescer, de colocar uma escada, Senhor, para que cheguemos ao céu, a dimensão espiritual que o Senhor quer que cada um de nós viva. Nós entregamos o nosso coração. Senhor, eu oro pela vida de cada um que nos visita hoje, cada um que está aqui, Senhor, pela primeira vez, os membros da Igreja Brasil para Cristo, os amados que estão aqui, que são a Igreja do Senhor em Nova Friburgo. Libera, Senhor, a Tua palavra, para que ela possa atravessar o coração e ministrar vida, gerando uma unção da parte do Senhor. Traga a Tua unção, Senhor, porque nós precisamos da Tua unção, nós carecemos da Tua unção. Envolve esse lugar, Senhor, toma esse lugar, Senhor, toma esta casa, Senhor, toma cada homem, cada mulher agora, no poder do Espírito Santo, toma cada um, Senhor, para que se abra completamente e que nós venhamos rasgar o nosso coração diante do Senhor nessa noite. Senhor, nós invocamos a Tua presença. Manifeste-se, ó Deus, manifeste de uma forma gloriosa, porque este lugar é a Tua casa e a Tua igreja se reúne para ver coisas maiores ainda que o Senhor disse que aconteceria. O Senhor, ó Deus, que disse que os Seus discípulos iriam ver coisas maiores, e nós somos a Tua igreja, os Seus discípulos, e nós queremos andar, Senhor, crendo para ver a glória de Deus, crendo a cada dia para ver a glória de Deus se manifestando. Senhor, que em todos os lugares aqui, ó Deus, a Tua presença, ela se manifeste. Quem está aqui na frente, quem está ali, Senhor, na galeria, quem está servindo, Senhor, na entrada da igreja, quem está no meio, atrás, que realmente, Senhor, venhamos ver o movimento do céu aqui, o movimento do céu, para que Tua palavra, Senhor, Tua palavra libere sobre as nossas vidas os desígnios de Deus, os decretos de Deus. Oramos, Senhor, porque cremos nessa verdade, em nome do Senhor Jesus. Estou imensamente feliz por estar aqui, todas as ocasiões de estarmos aqui com os outros amados da igreja, Amor e Fé, ou quando venho eu e os anjos do Senhor, e aqui encontro muitos irmãos, né? Muitos amigos. Eu estou sempre feliz em estar aqui nessa igreja. Louvo ao Senhor por esse tempo que Deus tem trazido. Essa é uma palavra muito específica, porque se trata de 12 dias, para que o Senhor esteja liberando uma unção,
para os 12 meses que nós temos. E Deus, Ele está vendo a atitude de fé de cada um de vocês. E é algo marcante. Eu vejo que Deus deu uma unção específica e própria para esse tempo e para esse rebanho. Porque vocês já romperam nos outros anos com campanhas como essa, e foi o Senhor que fez, que impulsionou essa campanha, e a gente está vendo Deus se mover, e os irmãos receberem os frutos, os resultados dessas campanhas, em cada ano. Sei que nesse ano não será diferente, porque o Senhor está presente aqui, amém? Vamos abrir então em Gênesis capítulo 28, eu quero compartilhar com você um pouco sobre uma visão de fé que nós precisamos ter. Uma visão de fé que precisamos ter com relação àquilo que fazemos, aquilo que empreendemos, aquilo que nós estamos envolvidos. Nós estamos envolvidos em áreas da nossa vida que Deus espera que tenhamos uma visão de fé. Uma visão de fé correta, uma visão de fé aplicável e uma visão de fé que realmente vai nos levar a ver e testemunhar de coisas que só Deus pode fazer. Deus fez na vida desse homem o que só Deus poderia fazer. Aqui nesse texto, em Gênesis 28, versículo 10, que nós vamos firmar aqui a nossa meditação, do 10 ao 22, nós vamos ler o texto da palavra. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis, posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Deus estava tomando a história desse homem para que essa história fosse mudada, e havia uma necessidade desesperadora no coração de Jacó de ver realmente uma nova história na sua frente. Ele tinha errado em tudo, do qual muitos de vocês conhecem a história. Jacó tinha errado em tudo, e ele tinha
tido atitudes dos quais realmente se tornou necessário que ele se afastasse completamente da sua família, que ele fosse embora fugido. E a Bíblia então nos conta, apenas nos atendo a essa parte do texto aqui, que Jacó, chegando o momento onde ele já estava bem fadigado e numa condição assim, até mesmo imagino emocionalmente bem abatido, com o seu coração apertado por tudo que estava acontecendo, Jacó então para naquele momento para descansar. E ali, com sua alma daquela maneira, ele para descansar, com seu coração atribulado, cheio de conflitos, com a sua alma apertada, ele, por necessidade física, para descansar. E naquele momento, Deus realmente abre os céus sobre a vida de Jacó. Havia um decreto de Deus, havia um desígnio de Deus estabelecido sobre a família de Jacó. Deus tinha uma promessa sobre a vida dele, sobre a sua família. Diga assim comigo: Deus tem uma promessa sobre a minha família. Você tem que falar com mais fé. Deus tem uma promessa sobre a minha família. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor, ele sabia o que ia fazer com aquele homem. Mas é claro que lidar com essa situação no meio dela nunca vai ser normal, comum. Sempre vai ser muito difícil, muito desafiador lidar com a pressão, lidar com aquele tempo onde nós estamos como se o nosso coração estivesse fragmentado. E a Bíblia nos mostra aqui algumas coisas muito interessantes que eu queria pontuar com você. Deus fala, através de um propósito que o Senhor já tinha na vida de Jacó e de sua família, Deus põe dentro do coração de Jacó um voto. Deus põe dentro do coração dele uma convicção. Depois que os céus se abrem sobre a vida dele, depois que ele tem essa experiência, onde ali ele sobe mais um nível de relacionamento com Deus, você percebe que Deus vinha marcando Jacó. O Senhor, em outro momento, toca na vida dele através do anjo. E depois daquele momento ele já não anda da mesma maneira. Deus, ele estava disposto a mudar a vida de Jacó. Deus tem enorme disposição, amor. Ele tem todo o recurso para mudar a nossa vida e a nossa família. Deus tem todo o poder para transformar a história, qualquer uma delas que nós possamos imaginar que seja possível. Ainda que você possa viver uma temporada como um Jacó, infelizmente, ainda que você talvez esteja aqui, está vivendo como um Jacó, ou você já foi um Jacó, o nosso Deus tem poder para transformar por completo a nossa vida. E ele estava movendo aqui na vida desse homem, levando ele a ter experiências, porque essa é a ação do Espírito Santo. Você está nesse propósito, e o que Deus quer? Que você venha no culto, respeitosamente falo, apenas marque aqui o seu dia, segundo, terceiro e quarto, não. Você está vindo com uma atitude de fé, e por essa atitude de fé, Deus quer abrir os céus e te dar uma experiência sobrenatural. Você vai marcar o seu dia, o quarto, o quinto, o sexto, glória a Deus, mas Deus tem mais para fazer sobre a sua vida. Quando você estiver no momento de oração, você se lança no momento de oração. Quando você estiver aqui no tempo de clamor, no tempo de adoração, você se lança, se entrega, porque certamente as coisas que Deus pretende fazer e que pode fazer na sua vida, vêm através da nossa atitude de fé. Nós precisamos ter uma atitude diferente de fé. E Deus então ministra no coração, porque o que veio de dentro de Jacó foi inspiração de Deus. Depois dele ver a glória de Deus, da maneira que viu os anjos de Deus subindo e descendo, depois ele ter aquele sonho que impactou a sua vida, e veio o temor do Senhor dentro do coração dele, ele então toma uma atitude, ele fala: olha, eu reconheço que Deus está nesse lugar. Eu reconheço que o Senhor está presente. Eu reconheço que quem fez isso na minha vida foi Deus. Então eu vou fazer um propósito.
o texto da palavra diz que ele faz um voto diante de Deus. Vamos ver mais uma vez, para você focar bem, no versículo 20, leia comigo o que Jacó se comprometeu com Deus. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Primeira coisa, ele centraliza o Senhor na sua vida. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ele entrega ao Senhor a sua vida e faz um voto nas necessidades básicas. Primeiro, Jacó diz aqui, e é a primeira aparição dessa palavra e uma das pouquíssimas na Bíblia: empreender. Ele fala sobre uma jornada que ele iria empreender. Então Jacó, ele cita aqui, primeira vez que ele fala sobre empreendimento. Jacó tinha muitas experiências, porque ele era naturalmente próspero, e ele estava ali, dizendo diante de Deus: Senhor, eu sei que eu vou entrar num propósito agora, eu tenho um grande desafio à frente, eu tenho uma família gigante, eu tenho uma promessa a ser cumprida, existe algo que o Senhor quer fazer com a minha história, então é uma jornada que eu vou empreender. Então eu assumo esse compromisso, se o Senhor me abençoar nesse empreendimento que eu vou entrar. Primeira característica dessa visão de empreendimento que Jacó teve, é que ele entendeu que esse empreendimento estava ligado ao reino de Deus. Diga assim comigo: meu primeiro empreendimento está ligado ao reino de Deus. Esse é o mais importante empreendimento da minha vida. Aleluia. O reino de Deus é o centro da nossa visão. A Bíblia diz claramente, quando Jesus está ensinando sobre a ansiedade, sobre dificuldades com a vida que nós podemos ter, ele diz que nós devemos buscar o reino. Então, quando Jesus está ensinando sobre isso, em Mateus 6, você conhece o texto, ele logo entende sobre essas situações. E o texto aqui nos mostra que Jacó, ele tem uma visão ampliada depois que o céu abriu. Depois que a escada então foi posta e os anjos de Deus subiram e desceram, a sua visão ampliou. E aí ele enxergou bem: agora eu já não vou mais ver a minha vida de um modo pessoal, como se eu tomasse as minhas decisões só por mim. Agora eu entendo que eu tenho uma responsabilidade. Eu agora compreendo que eu tenho que empreender. Eu preciso ter uma visão mais amplificada, eu preciso enxergar mais além, eu preciso ter o cálculo de riscos, eu preciso ter inteligência, eu preciso ser imensamente responsável com aquilo que eu estou agora colocando as minhas mãos. Agora vai ser diferente. Jacó era um homem muito irresponsável, embora incrivelmente próspero, mas ele era irresponsável. E aí Deus abre o céu, os anjos de Deus sobem e descem, e lá dentro acontece algo. Então a primeira coisa que ele enxerga é que o começo do empreendimento dele estava ligado ao reino de Deus. O primeiro ponto para ele enxergar, a primeira base para que ele pudesse ter uma visão de empreendimento de vida pessoal correta, é que o reino de Deus deveria ser o centro. Todos nós vivemos num tempo onde aqui, quer que seja você que trabalha com um negócio próprio, ou você que é funcionário de uma empresa, todos nós precisamos ter uma mente empreendedora. Todos nós precisamos enxergar muito mais do que aquilo que está aqui no meu ponto fixo. Eu preciso ter uma visão além, eu preciso enxergar anos à frente. E a palavra de Deus que vai trazer para mim e para você a condição de nós enxergarmos anos à frente. Quando nós vemos as coisas do reino de Deus como o principal empreendimento da nossa vida,
tudo em nós vai estar ligado àquilo que primeiramente importa. Então, a prioridade da nossa vida será o reino de Deus. Quer que você queira ou não, você está vivendo num mundo de empreendedorismo, você está vivendo num mundo, num contexto onde tudo envolve investir e saber aplicar, e investir e pensar e saber aplicar, tudo. Ainda que você pense que é a sua compra de casa, suas coisas pessoais e o seu salário que você recebe, que você completa e você vai lá e paga as suas contas. Tudo hoje, no tempo que vivemos, está ligado a uma mentalidade que precisa ser mais amplificada. Por quê? Porque todo o sistema está baseado nessa mentalidade mais amplificada. Todos eles estão enxergando, estão procurando, concorrendo para enxergarem lá na frente. Por isso, todo o consumismo e a pressão para que a gente adquira e ande de acordo com o mercado, ela é tão grande. Se a nossa mente não se abrir, se nós não agirmos com inteligência, com uma mente empreendedora, fundamentada principalmente e primeiramente no reino de Deus, nós somos engolidos por esse sistema que quer realmente acelerar as nossas emoções. Se nós não tivermos sabedoria, nós somos engolidos por essa pressão. Esse homem, ele sabia muito bem o que era ganhar, mas ele estava com dificuldade, porque o caráter dele era muito complexo. Sendo educado, você vê que ele era um Jacó. O nome dele já indicava um usurpador, um enganador. Então, sendo educado, ele tinha um caráter complexo. Agora, pegando pesado, ele era um camarada que sabia muito bem ganhar, mas ele tinha maior facilidade também para enganar e pôr as mãos onde não alcançava, ou então passar a perna em quem quer que fosse. Esse homem que prosperou, que avançou, apesar das suas dificuldades, precisava ter uma experiência com Deus e enxergar que a sua vida, a sua vida de empreendimento pessoal precisava ir mais além do que o seu gosto. Eu quero para mim. Nós temos essa dificuldade. Muitas das vezes nós enxergamos esse ano de 2018 e pensamos nas nossas prioridades, e pensamos naquilo que vai ser bom para nós, e pensamos naquilo que temos que decidir apenas no nosso ponto de vista, apenas de acordo com o que nós conhecemos, com o acesso à sabedoria que nós temos, apenas com os recursos que nós podemos alcançar. E assim nós pensamos nesse ano e trabalhamos com a mentalidade para 2018, muitas vezes assim, realmente baseada em algo que é unicista. Você pensa em você e você mira e vai para aquilo que é o seu propósito. Agora, quando Deus muda o nosso interior, quando o Senhor ele nos dá uma experiência sobrenatural, o reino de Deus passa a ser o nosso primeiro foco de empreendimento. Então, quando você pensa na igreja do Senhor, você entende que as suas prioridades elas estão ligadas àquilo que faz você cada vez mais ser produtivo e frutífero na igreja do Senhor. Quando você adquire uma mentalidade empreendedora focada primeiramente no reino de Deus, você não pensa em vir para a igreja para o seu culto pessoal, é o seu culto a Deus. Mas você pensa em que você faz parte do ministério da Igreja Brasil para Cristo, e que você é um instrumento importantíssimo aqui nessa casa, e que você é realmente alguém que tem a função de frutificar, você tem a função de ser bênção, de dar, de abençoar, de gerar recursos para outras pessoas, ao invés de você entrar no culto e pensar, eu preciso ser servido, eu quero a minha bênção, eu preciso que o pastor me atenda, eu preciso que todos olhem para mim, eu preciso que todos prestem atenção em mim, eu quero ser o centro das atenções da igreja, eu preciso de 84 gabinetes com o pastor só no mês de fevereiro para resolver meus problemas pessoais. Se você para de pensar assim, certamente, meu irmão, você começa a ser realmente
um discípulo produtivo, promissor, empreendedor, um abençoador. Quem entende que eu estou? Concorda ou não? Está ruim. Vou embora. Eles falaram que não é isso, entendeu? Mas eu prometo que no segundo ponto da mensagem eu vou melhorar para você. Amém, gente? Nós vamos chegar lá. Eu estou aprendendo ainda, com certeza, né? Até 90 anos dá tempo. Mas a palavra do Senhor, ela mostra que esse Jacózinho aqui, esse Jacózinho tem uma mudança, ela me mostra claramente que esse homem tem uma mudança no seu conceito de vida. E nós precisamos dessa mudança no nosso conceito de vida. Para que a gente possa enxergar realmente qual é o valor da igreja na sociedade, Deus precisa impactar aqui. É necessário haver o metanoia aí. Quem quer botar o capacete da metanoia? Diga aleluia. Capacete da metanoia. Quem quer? O capacete da transformação de Romanos 12. É esse aí, você vai colocar ele. Se esse capacete entra, meu irmão, então nós começamos a ver a igreja com outro coração, outros olhos, é outra interpretação sobre quem é o meu irmão, quem é o meu pastor. Quando você é um discípulo, você tem uma mente empreendedora, você tem um coração muito diferente de um frequentador. Que bom que você frequenta a igreja, mas eu tenho certeza que o desafio de Deus é que se levantem centenas de discípulos que estão na Igreja Brasil para Cristo, congregando em nome do Senhor Jesus. Centenas de discípulos. Porque um discípulo, ele sabe muito bem se relacionar com o seu pastor. Jacó, ele precisava ter reparos com sua vida familiar. Ele precisava ter reparos com o seu princípio de autoridade espiritual. E isso foi na perda, na dor, nas dificuldades. E a gente chega no segundo momento aqui, onde a gente enxerga que um segundo empreendimento que precisa ficar claro e que era propósito na vida de Jacó, era o empreendimento familiar. Diga, família. É outro empreendimento para a vida eterna. A minha família é um empreendimento que vai durar para sempre. Então a igreja do Senhor é o primeiro empreendimento que vai durar para sempre. Edificar a igreja do Senhor, eu estou edificando algo que vai durar para sempre. Edificar a minha família, empreender na minha família, ser alguém que tem uma mentalidade diferente sobre quem é a minha família, a importância da minha família. Eu estarei focando em algo que tem vida eterna. São as duas estruturas que vão durar para sempre. Todas as outras vão passar. Tudo que nós ganharmos aqui vai ficar. Todas as estruturas que nós empreendermos aqui, e Deus quer que você seja próspero, sim. Mas se nós iniciamos com a mentalidade de empreendimento do reino de Deus, partindo dali, para entender que a nossa família é esse patrimônio excepcional que nós podemos adquirir e que nós vamos levar para a vida eterna, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, todas as outras coisas virão da parte de Deus, como fruto de quem tem uma vida que está centrada no propósito eterno de Deus. Vai vir o fruto como consequência natural, porque o seu coração se alinhou com o propósito de Deus. Vai vir o fruto para 2018, como quem agora recebe a palavra e enxerga, bom, eu agora sou completamente diferente do ano passado. Eu entrei, você, meu irmão, membro da Brasil para Cristo, tem que entender o seguinte: eu vou ser muito mais discípulo do que eu era no ano passado. Eu vou ser muito mais fiel do que eu era no ano passado. Eu vou estar agarrado na aliança. Fiz uma aliança, eu vou estar firmado nessa aliança. Eu vou ser muito discípulo mesmo. Você tem que ter essa determinação no seu coração. Lidar com discípulo, pastor, é muito gratificante. Lidar com pessoas que não têm um coração de discípulo é sempre muito duro. O senhor sabe disso. Porque um discípulo, ele jamais vai
lidar com o seu pastor com a mentalidade de um dia, porque ele conhece o seu pastor. Então ele não vai se relacionar com o seu pastor por causa de um dia, com a mentalidade de um dia, porque ele esqueceu de algo, ou porque houve uma falta de entendimento, uma falta de clareza, ou porque algo não ficou bem compreendido. Um discípulo, ele não fala injuriosamente do seu pastor. Um discípulo, ele não perde a linha. Imagina, ele está com o pastor há 15 anos. Se aquele cara que está há 15 anos com o seu pastor, e o pastor esqueceu de um detalhe, ou algo não ficou claro, ou esqueceu dele na escala que seja, e aquele camarada, ele entorna todo o caldo dos 15 anos, é porque ele nunca foi um discípulo, ele só foi alguém que entrava pela porta e saía, se servia da igreja. É porque ele só se serve da igreja, ele não é um discípulo. Porque um discípulo, ele não vai ousar em ficar falando do seu pastor. Um discípulo não vai falar de uma forma rebelde contra o seu pastor. Sabe por quê? Porque ele conhece o seu pastor. Ele conhece. Então, sabe o que ele faz? Ele fala, e o pastor esqueceu, ou o pastor errou, ou o pastor isso e aquilo, ou o pastor não falou o meu nome, o pastor esqueceu do meu aniversário. Sabe o que ele faz? Meu pastor é uma bênção mesmo. Glória a Deus. Passou batido. Sabe por quê? Isso é ser bobo. Não, isso não é ser bobo, não. Isso é sadio, sarado, crente maduro, discípulo de Jesus. E aí quanto mais você age assim, quanto mais você honra, quanto mais você tem um relacionamento saudável com a sua liderança, com o seu pastor, certamente vai ser muito mais difícil ele errar e esquecer dos detalhes da sua vida. Eu te garanto isso. Estou fazendo agora 14 anos, e eu me lembrava agora, quando eu vinha dirigindo lá da missão para cá, eu me lembrava de algumas coisas. Fazendo 14 anos que eu sirvo dessa maneira como pastor. Eu me lembrava de algumas coisas. Eu me lembrava de pessoas que são discípulos e que eu já errei tanto com eles em esquecendo coisas e situações e deixando de fazer uma coisa ou outra, ou ligando em cima da hora que estava me esperando com a mesa pronta, coisa de depois eu chorar. Depois eu chorar. Mesa pronta, me esperando, eu ligar e falar, não vou, perdão, vocês são líderes, vocês entendem. Eu não vou poder, aí eu vou ter que ir lá apagar um incêndio lá, um outro problema lá. Tá bom, pastor, tá bom. Pessoas que nunca mudaram comigo. Eu me lembro e falo com orgulho, de um casal aqui, que eu fiz isso com eles há uns 3 meses atrás. Tá tudo pronto, com uma alegria de me receber. Eu tive que apagar um incêndio violento, de gente que, com todo amor que eu falo, mas que sempre dá incêndio. E eu deixei eles assim. E eu fiquei assim, depois eu chorei. Fui para casa, quase 2:30 da manhã, eu chorei, porque eles mandaram uma foto da mesa pronta, brincando comigo, do jeito que o Senhor gosta. Aquilo cortou, irmãos. Jesus. Discípulo é muito valioso. Se você é um discípulo, você tem um valor enorme. Agora, o que você vai fazer para você ser assim, meu irmão? Certamente, você vai deixar a palavra impactar a sua vida. Você vai deixar que o Senhor ponha os anjos, eles colocam uma escada, dizendo sobre o contexto que estamos. Você vai deixar com que o céu se abra, e o seu interior seja mudado, a sua vida seja outra, a sua mentalidade seja outra, o seu coração seja outro, você seja outra ovelha, um outro tipo de membro, um outro tipo de membro da Brasil para Cristo. Você seja muito melhor do que você foi no ano passado. Você quer ter um ano muitíssimo abençoado? Eu creio que você vai ser muito mais ovelha verdadeira, muito mais discípulo de Jesus, e aqui servindo o seu pastor com muito mais alegria do que você foi no ano passado. Se você for muito mais discípulo do seu pastor, certamente você vai colher muito mais do que você imagina.
Deus ele está trazendo um tempo, uma necessidade na igreja, em que ela alinhe o seu relacionamento realmente com o seu pastor, com o seu líder. Na igreja, que eu digo, a igreja do Senhor, sabe? Porque as pessoas, elas estão vivendo com uma mentalidade tão assim, que elas podem mudar de loja, mudar como se muda de comércio. Elas estão vivendo assim, me apurriei com o pastor, 200 anos dentro da igreja, se apurrinhou com o pastor, por quê? Não, porque ele passou, na hora que ele passou, ele não falou do mesmo jeito que ele falou com outro irmão. Não é possível que você não lembre de tantas vezes que ele trocou suas fraldas. Não é possível que você não se lembre de tantas vezes que ele apagou incêndio na sua casa. Não é possível que você não se lembre de tantas vezes que ele orou por você com amor. E a gente quer detonar. Muitas vezes a igreja cai nesse tipo de coração. Isso não é uma mentalidade empreendedora no reino de Deus. Isso continua sendo a mentalidade de Jacó. A mentalidade de Jacó continua sendo: eu quero ser próspero, eu quero ser rico, eu quero crescer no ministério, eu quero crescer na obra, eu quero ser de destaque, eu quero fazer. A mentalidade de um discípulo transformado, ela é completamente diferente. Eu estou aqui porque eu sou igreja. Eu estou aqui porque realmente eu vim para dar. Vim para abençoar. Eu vim aqui para adorar o Senhor, mas eu vim para fazer a diferença na vida de alguém hoje. Meu pastor não deu tempo de me dar um abraço. E ele é tão fino, tão educado, fica na porta ali direto para você. Vai lá, dá um abraço nele. Né? Não deu tempo, não deu para ele falar, não vi ele uma semana, ele não liga para mim há um mês. Você não pode ter um relacionamento desse jeito. Esse relacionamento é muito de papel, é muito frágil, tem que ser muito mais resistente. Deus quer nos tornar discípulos e não frequentadores de igreja. Ele quer restaurar isso, porque tem um volume muito grande de pessoas que vêm sofrendo, porque elas vão de igreja em igreja, elas vão sofrendo e elas não geram uma identidade. Então, por elas não gerarem uma identidade, elas não se abrirem para uma identidade pastoral, uma paternidade, para elas não querem um relacionamento, elas continuam sofrendo de lugar em lugar. Então, o propósito de Deus de restauração do tempo que vivemos, certamente, é de alinhar esse relacionamento saudável, da figura do pastor, a figura do pastor, e o pastor pessoa, que é gente, que é de carne, que é igualzinho a você alinhar o seu coração com o coração do seu pastor, que também, é lógico, vai ficar cansado, vai ficar triste, vai ficar abatido, vai se desapontar, vai chorar, vai sofrer, vai se alegrar, vai glorificar a Deus, vai tirar férias, vai ser feliz com a sua família. É um pastor, gente igualzinho a você, meu filho. Ou não? Você quer um ET para dirigir a sua igreja? Chegou a fazer um silêncio, ninguém quer um ET. Quem quer um pastor, gente, diga aleluia. Então, cada vez mais que você vê o seu pastor mais simples, glorifica a Deus. Tá bom, gente? Quanto mais você for vendo ele mais simples, você fala, ele está cada dia mais parecido com Jesus. Aí você abraça ele, beija ele e fala, você está mais parecido com Jesus hoje do que amanhã. Não é? Eu louvo a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. É no empreendimento familiar que nós vamos ter muitos desafios, problemas de relacionamento. Deus precisava tratar a vida de Jacó no sentido de família. Ele sai com problemas com seu irmão, ele sai com problemas com sua família, ele sai com problemas com a sua tribo, com a sua galera, o vizinho, todo mundo, quem conhecia, ele sai manchado. Ele precisava retornar e o seu vínculo familiar precisava ser reconstituído. Muitos de nós vivemos um tempo onde talvez pelos erros do passado, pelos nossos pecados, pela maneira com que nos portamos, pela vida de trevas que tínhamos
tivemos vários problemas familiares, várias situações que ficaram marcas. E Deus, Ele vai nos dando graça, Ele vai mudando quem somos de dentro para fora, Ele vai ministrando no nosso coração sabedoria, amor, perdão, Ele vai ministrando misericórdia. Você começa a ter mais misericórdia, você começa a ter o desejo de se acertar com os vínculos familiares. À medida que o Espírito Santo vai entrando com poder dentro de você, você começa a ver aqueles que arrebentaram seu coração, aqueles que também te prejudicaram, aqueles que te ofenderam. Você começa a ver aquelas pessoas como alvo agora da sua oração, da sua intercessão, alvo do seu amor, da sua compaixão, porque você não quer vê-los no inferno, você quer vê-los lá no reino eterno. Então Deus começa a mudar a condição do seu coração, e você novamente para de pensar em si mesmo e pensa de que Ele tem uma promessa para a sua família. Ele disse para Jacó: você, sua família, vocês serão muito abençoados, em ti serão benditos todas as famílias da terra. Ele traz a promessa que fez a Abraão e impetra essa bênção sobre a vida de Jacó também. Imagina aquele homem que tinha bagunçado o coreto da sua família. Deus diz: você vai ser abençoado com toda a sua família. É porque Deus não volta atrás na sua promessa. A mesma promessa Deus tem para a minha família e para a sua. Eles serão salvos em nome de Jesus. E tudo que for de sua parte, Deus vai mover você para você fazer os reparos. E o que for da parte deles, se eles não conseguirem, não forem espirituais para fazer o reparo, você vai liberar. Você vai liberando. Quem está disposto a soltar as cordas aí? As ataduras da impiedade. Aleluia. Libera os braços aí, meu filho. Fala: eu libero tudo em nome de Jesus. Eu libero todas as pessoas. Não estou preso a ninguém. Vai, fala por fé, não estou brincando não. Eu não estou preso a ninguém. Fala. Estou liberando toda a minha família. Minha família vai ser salva. Em nome de Jesus. Amém. Você solta as ataduras da impiedade. Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre você. Amém. Você libera o coração. Então ninguém vai ficar aprisionado, sufocado, porque você não recebeu uma visão de reino, mas você continuava vivendo uma visão unicista, individualista. O Senhor libera isso sobre a sua vida. Eu creio nessa noite, Ele libera isso sobre a sua vida. Não é individualista, você é igreja, você é corpo. Você está pensando no maior empreendimento, que é a sua vida familiar. Glória a Deus. Amém. E aí a gente vai vendo que Deus continuava tratando a vida dele, cumprindo suas promessas. Ele fala sobre as necessidades. Na hora que Jacó faz o voto, ele fala que ele queria ter pão, vestes, não é isso? Ele queria ter as coisas básicas. Ele fala que se ele tivesse então a roupa para se vestir, o pão para comer, se ele alcançasse, o texto diz, olha, de modo que eu volte em paz para a casa de meu pai, no versículo 21, Jacó fala sobre essa restauração familiar. E logo depois, na sequência, como ele está falando de algo, de um empreendimento, ele fecha ali o assunto com Deus, o seu propósito com Deus, dizendo: então, Senhor, se o Senhor me abençoar em tudo que eu fizer, certamente eu vou ser fiel na aliança que faço contigo. De tudo que o Senhor me der, eu certamente, ele nem brinca de falar assim, de tudo que o Senhor fizer, de 3 em 3 meses eu vou separar o resto e vou te dar de dízimo. Ele nem brinca de falar isso, porque ele tinha noção. Porque ele olhou e falou: quão temível é esse lugar. Não é uma coisa qualquer, é casa de Deus. Quando a nossa compreensão sobre quem Deus entra, quando nós recebemos a convicção de quem Deus é, nós não temos nenhuma dificuldade para enxergar o lugar do dinheiro na nossa vida. O lugar do dinheiro na sua vida, você não vai ter dificuldade para enxergar. Se você tiver muito, se você tiver com menos ou com pouco, você não vai ter dificuldade de enxergar o lugar do dinheiro.
Se nós entendemos o princípio de temor a Deus, nós nunca vamos ter crise de ser dizimista. Nunca vamos ter. As pessoas que têm crise para ser dizimista é porque elas não têm aliança com Deus. Não têm aliança com Deus. Eu tenho uma crise, ora por mim, pastor, expulsa essa entidade tenebrosa. Qual o nome dela? Ladrão de dízimo. Aí você fica assim, não, vou orar, eu amo você, vem cá, vamos orar. Senhor, muda tudo, vira de cabeça para baixo, ver se cai as moedas, as notas todas, ver se melhora um pouquinho o coração da pessoa. Abençoa, Senhor. Aí a gente ora, mas essa atitude da aliança tem que partir de quem? Essa atitude da aliança não parte de Deus, porque a parte de Deus já está feita, já está pronta. Ele já decretou a bênção sobre nós. Ele já nos abençoou. Você entende isso? Você quer isso sobre a sua vida ou não? Você quer essa bênção de Deus, amém? Ele já nos abençoou. Então a parte de Deus está pronta. Quando você ouve na Bíblia, quando você enxerga, as pessoas estão vivendo experiências por serem fiéis a Deus no dízimo. Quando você vê isso, não fique em crise no seu coração, meu amado. Não fique com cara fechada de limão, não. Não fica com carinha de limão, que não adianta. Eu vou para Amor e Fé, o pastor Marcos André que vai ver sua carinha depois. Não fica com carinha. É sério, não adianta. Se toda vez que você for ministrado sobre a questão do dinheiro, do dízimo, você só fechar o seu coração e ficar chateadinho, você nunca vai ser curado. Você tem que parar de ficar chateadinho. Seja fiel no pouco, no muito, no montão, no médio, seja fiel sempre. Não fica chateadinho, porque o maior prejudicado é só você. É sério. Não tem jeito de melhorar isso, só sendo fiel. Só sara isso sendo fiel. A gente só sara essa área da nossa vida andando assim, dessa forma com Deus, sendo fiel. Então é um tempo onde Deus quer te dar uma visão no seu empreendimento financeiro, onde Deus quer que você seja próspero, sim. Nós chegamos aqui então, naquilo que faz parte do tempo, da estrutura que vivemos. Deus abençoou poderosamente Jacó. Você vai ver lá no final do texto, lá de Gênesis, você vai ver no capítulo 30, e o homem de Deus ficava cada vez mais rico. O texto está dizendo isso. E Deus tem o propósito de todo mundo ficar rico. A questão não é ficar rico, não é esse o problema. A questão é o que é fato e a promessa de Deus: vida em abundância. Prosperidade é uma questão de paz consigo mesmo, é uma prosperidade da sua alma, do seu coração, da sua vida financeira saudável, da sua família em dia, da sua família abençoada, e sim, do seu empreendimento, caminhando no meio da crise, superando as dificuldades, do seu negócio sendo diferenciado, do seu trabalho tendo alternativas de Deus, Deus te dando estratégias para que haja em você um espírito excelente, Deus te destacando porque você é fiel, Deus colocando você como um Daniel onde Ele quiser, porque Deus é Deus e Ele faz o que Ele quiser com o seu povo, Deus sustentando a sua igreja, porque acima de todos os governos, poderes, reinos e valores desse mundo está o trono do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então Ele é que mantém a nossa cidade, porque aqui é uma igreja, a igreja de Jesus. Aleluia! Então Ele quer que você seja bem sucedido no seu empreendimento de vida pessoal. Ele não tem nenhuma dificuldade com isso, Ele está muito bem com isso. Ele quer sim. Ele quer que você que presta serviço, você seja indispensável na prestação do seu serviço. Olha, não abra mão de ser você que faz aqui, porque o seu acabamento é impressionante. Como é bom a gente ouvir isso. Como é bom eu lidar com algumas pessoas, às vezes, que já prestam serviço para a gente um tempão. Aí eu falo: gente, não abre mão de você.
lá na escola, isso assim ou assim, porque você, a gente sabe que pode confiar, é muito bom. Eu não abro mão de você cuidar dessa área, porque você é fera, você é muito bom nisso, e a pessoa vai lá e executa. Não abro mão de que você dirija esse ônibus, porque você é o melhor, o mais seguro motorista de ônibus que tem. Falei isso para um camarada, e ele falou, então eu vou, pastor. Falei, aleluia. Ele foi, fez até desconto. Tá vendo só? Tem alguns motoristas de ônibus por aqui, são bons também. Então, né, Deus, Ele quer que a gente se destaque, mas não é para que a gente vai ficar de frozô lá aparecendo igual uma leitoa, não, não. Oh, o cara é bom, hein? Não. Ele quer que você se destaque, porque Ele é Deus. Para que todos os povos reconheçam que Ele é Deus. Para que vejam que existe um Deus vivo na sua vida. Deus não tem problema em prosperar o seu empreendimento. Deus não tem problema em te fazer feliz emocionalmente, não. Deus não tem problema em liberar a bênção para que você seja feliz emocionalmente. Para que você forme uma família na rocha, para que você que vai formar uma família, que vai se casar, você seja feliz. Ele quer muito que você seja feliz. Ele quer muito que você seja bem-sucedido. Muito. A questão é que se o nosso coração é fiel à aliança, Deus ordena a sua bênção. Se o nosso coração é fiel aos preceitos de Deus, Deus ordena a sua bênção. Jacó continuou avançando, e Deus foi abençoando. Ele diz para o Senhor, Senhor, nessa jornada que eu empreendo, se o Senhor for assim comigo, eu vou ser assim com o Senhor. Então, ele se compromete com Deus. Nesses últimos minutos aqui, certamente hoje é o segundo dia, e virão outros. Tem muitas coisas que você vai ser tocado para se comprometer com Deus, concorda comigo? E todas essas que Deus tocar em você, pense, antes de pôr o pé para fazer o voto com Deus, aqui do compromisso que eu digo, da aliança. Pense, reflita e não retarde. Vai por fé. Vai por fé. Faça consciente, mas se lance por fé. Deus falou para você fazer isso, mas esse voto, esse compromisso com Deus, isso é muito incrível, isso é muito profético, isso é muito assim, vai lá. Foi Deus que falou com você? Não hesite, confie no Senhor. Ele precisava da confiança de Deus, para que a gente pudesse, para que hoje nós pudéssemos testemunhar, ver a história desse homem, que valia meio quibe, valia pouquinho. Jacó só tinha uma promessa gloriosa, mas ele sem Deus, ele valia meio quibe, é igual a mim. Promessa de Deus, mas sem Deus, só o guardanapo do quibe, então, nem isso. A gente não valia nada sem Deus. Há uma promessa de Deus para nós. Ele espera que isso se torne realidade. Ele tem muito compromisso com a aliança que Ele fez com você. Irmãos, Ele é extremamente zeloso e fiel no máximo com a aliança que Ele fez com você. Quantos aqui tem coisas que Deus falou que iriam acontecer e você sabe que é real? Vai lá. Mas nós erguemos as mãos diante do Senhor, porque nós sabemos, porque nós nos lançamos completamente. Você ouve assim, quem lembra que Deus fez uma promessa, Deus falou com você, você se lança, é verdade, eu sei em quem tenho crido, é verdade o que Ele falou que vai fazer, eu sei, eu me apego. Você vê que quando varia um pouco lá fora, vem uma pressão, você retém a mão, você fica assim. Agora, quando a palavra de fé entra no seu coração, você nem pensa 10 vezes. Quando você está no ambiente da glória de Deus, levanta a mão quem você já nem terminou a frase. Eu. Levanta a mão quem crê, eu.
Levante a mão quem quer entregar a vida para Jesus, para viver por Ele. Você já é cristão, mas você quer fazer a obra de Deus? Levanta a mão. Eu. Por causa do ambiente da presença de Deus, por causa do convencimento do Espírito Santo. Jacó foi mudado porque aquele lugar foi transformado pela presença de Deus. Quão temível é este lugar! É casa de Deus. Agora eu paro e com todo temor eu entro em comprometimento com Deus. Que você possa parar nessa noite e com todo temor, porque aqui é casa de Deus. Com todo temor você dizer: Senhor, eu paro e eu me comprometo com o Senhor. Eu entro numa aliança fiel com o Senhor. Eu vou ser mais discípulo do que no ano passado. E longe de mim ser um Jacó. Eu vou ser Israel de Deus. Eu vou ser uma bênção para a minha geração. Eu vou ser uma bênção para minha congregação. Eu vou ser uma bênção na vida do meu pastor, da minha pastora, da família pastoral. Eu vou ser uma bênção na vida dos líderes da igreja. Eu sou um líder. Nesse ano eu vou crescer na graça de Deus, no conhecimento do Senhor, e vou ser um líder de excelência. Você tem que declarar isso. Nesse ano eu vou ser uma verdadeira ganhadora de almas. Eu vou trazer várias irmãs. Você tem que declarar isso, minha irmã, que você vai trazer muitas mulheres para conhecer Jesus aqui nesse lugar. Você tem que declarar isso. Tomar essa palavra de fé e realmente levantar as mãos para Ele. Levantar as mãos para Ele. Você sabe que se Deus mudou um homem como ele, como eu, como alguns que estão aqui, tem homens que foram mudados aqui. Tem homens que foram mudados aqui ou não? Você sabe, se Ele fez isso, nada é impossível para o nosso Deus. Agora você consigo mesmo, você vai orar. Você vai botar para fora, você vai renunciar, você vai dizer não. Você vai pedir perdão ao Senhor sobre tudo aquilo que você sabe que no ano passado fez você não ser fiel à aliança com Deus. Joga fora. Tudo aquilo que no tempo passado, no ano passado, você não caminhou nesse alinhamento da aliança com Deus. Joga fora. Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Senhor, eu não vou ser mais desse jeito. Senhor, eu não vou falar assim. Senhor, eu terei controle. Eu não vou ser descontrolado. Eu não vou ser uma pessoa que traz dificuldades. Eu vou trazer benefícios para a igreja de Jesus. Eu não vou ser um rebelde nas minhas palavras, como se eu não conhecesse o meu pastor. Eu conheço o meu pastor. Eu conheço a igreja que eu congrego. Vai colocando para fora isso. Eu não vou ter dificuldade se não for eu que estou na escala. Arranca todo o orgulho de dentro de você. Pede ao Senhor: Senhor, tira o orgulho, tira a inveja, tira o espírito de competição de dentro de mim. Não posso ser assim. Eu não quero isso. Isso me consome. Isso me faz mal. Isso detona a minha alma. Eu não quero ficar passando mal por causa dessas coisas que não levam a nada. Eu quero ter uma vida saudável. Eu quero ter emoções saudáveis. Vai, meu irmão, vai afirmando a palavra. É pela palavra que vai vindo a cura. Esse homem, ele firmou uma palavra com Deus. Deus pegou aquela palavra dele, transformou em outra experiência e mudou por completo a identidade dele. É de fé em fé, de glória em glória. Necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Serei mais discípulo esse ano, mais fiel. Renova-me, Senhor Jesus. Meu coração está sendo mudado, Senhor, transformado. Põe em mim teu coração. Eu creio, Senhor. Porque tudo
tudo que há dentro de mim necessita de ti, Senhor. necessita ser mudado. Tira Senhor. tudo, todos os sentimentos que não provêm do Senhor. Tudo que há dentro de nós, Senhor. do meu coração necessita mais de ti. Tira, Senhor, todos os sentimentos, Porque tudo que há todas as dificuldades dentro de mim Deus, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. ora assim comigo, dizendo: Senhor, eu renuncio, lançando fora do meu coração todos os sentimentos e todas as atitudes que foram bloqueios para que eu seja fiel na aliança com o Senhor. Todo espírito que atacou a minha mente no ano passado, em outros tempos, atacou a minha mente contra a igreja do Senhor, contra o meu pastor, contra a minha liderança. Todo espírito de discórdia, de confusão, todo espírito de maledicência, murmuração, eu renuncio. Sai agora, em nome de Jesus. Sai da minha mente, do meu coração. Sai agora, em nome de Jesus. Todas as fortalezas que foram erguidas de pensamentos pecaminosos contra o Senhor e contra a estrutura da igreja do Senhor, contra a noiva do Senhor, eu agora arranco agora, que seja quebrada as estruturas, as fortalezas, em nome de Jesus. Eu serei muito mais discípulo neste ano. Eu serei frutífero, abençoado e fiel à aliança com Deus. Eu serei um empreendedor do reino de Deus e para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Só os que creem, dá um brado de vitória ao Senhor. Aleluia! Tu és fiel, Senhor. Que venha, Senhor, o tempo sobre a vida dos seus filhos novo, o tempo novo de Deus, para que esse ano novo seja um ano de novas colheitas, um ano de novos frutos, um ano onde o Senhor realmente traz sobre eles uma nova mentalidade, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos que veremos centenas de discípulos transformados nesse ministério, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Abra suas mãos assim, entregando, diga: Senhor, eu entrego o meu coração e o mês de fevereiro ao Senhor. Eu entrego a minha vida, as minhas decisões, tudo que eu vou empreender, tudo que eu vou me posicionar no mês de fevereiro está debaixo do governo do Espírito Santo. Eu declaro a bênção de Deus sobre o mês de fevereiro, em nome de Jesus. Pai, eu oro com os teus filhos nesse momento e te louvo, porque a tua palavra, ela atravessa, Senhor, e quebra grilhões, porque a tua palavra move no sobrenatural nesse lugar.
porque o Espírito do Senhor Deus está vindo sobre cada um dos teus filhos e eles levam essas preciosas sementes. Senhor, eu quero entregar a Ti, consagrando o mês de fevereiro, sobre cada família, sobre cada irmão, cada adolescente, cada jovem, cada um, Senhor, que no mês de fevereiro vai viver, Senhor, início de novas etapas. Nós entregamos a Ti, Senhor. Entregamos as famílias, colocamos diante do Senhor, ó Deus, a Tua igreja, o ministério, tudo que o Senhor vai fazer fluir deste lugar. Nós declaramos crescimento, declaramos prosperidade da parte do Senhor em todo o mês de fevereiro. No governo do Espírito, cada um vai se mover. Declaramos um mês de fidelidade, Senhor, onde pessoas serão salvas, pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo. Haverá salvação nesta casa, haverão pessoas, Senhor, sendo mudadas, haverá cura, haverá libertação, e estes amados que aqui estão, eles vão ver e testemunhar que suas famílias foram tocadas de uma forma diferente no mês de fevereiro, que cada família foi tocada pelo Espírito Santo. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre o mês 2 desse ano de 2018 e Te glorificamos em nome de Jesus. Diga: eu recebo. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém? Duas coisinhas apenas. Que tremenda palavra, né? E é especial, o pastor ia ministrando, eu pensava um pouco a respeito disso, porque a gente tem chamado aqui pastores de igreja, gente que conhece igreja, gente que não fala do que leu, do que ouviu, mas daquilo que vivencia, né? São 12 pastores de igrejas distintas, mas que têm uma história com o Senhor, uma história com a igreja, que amam a igreja e que têm um bom testemunho dentro da nossa cidade. Isso é muito especial mesmo. E enquanto o pastor ministrava, eu pensava um pouco sobre Jacó, e de fato Jacó era um homem que estava debaixo de uma promessa, nasceu numa família abençoadíssima, né? Já nasceu já com uma promessa e ponto final, mas um caráter deformado. E aí, ao longo da história, Deus foi trabalhando na vida de Jacó e concedendo a ele experiências maravilhosas com ele, como essa em Betel. E é por isso que é bom que você está aqui, sinal de que mesmo tendo algumas dificuldades no seu caráter, você deseja ter experiências com o Senhor, ser moldado por Ele. Mas não foi só isso. Deus permitiu que Jacó passasse por algumas situações. Por exemplo, Labão. Jacó era um cara esperto, mas ele encontrou um cara que era muito esperto, mais ainda que era Labão, né? E foi um trabalhar de Deus na vida de Jacó. Quanta coisa Deus mudou na vida de Jacó através de Labão. Além disso, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Jacó, ele teve que voltar. E tinha uma pontinha solta, né? Tinha um negócio meio... o irmão, Esaú. Então ele teve que voltar e ajustar essa pontinha solta que estava lá. E aí então, quando tudo foi sendo ajustado, a promessa do Senhor foi se cumprindo sobre a vida dele. Então olha para quem está do lado e fala com essa pessoa assim: você nasceu Jacó, mas Deus deseja cumprir uma grande promessa sobre a sua vida, mas Ele não vai cumprir sobre a vida de Jacó. Ele deseja cumprir sobre Israel. Então preste bastante atenção, guarde no seu coração tudo que foi dito e abra mão de todo comportamento que caracterize Jacó, porque Deus te chamou para ser Israel. Amém? E amanhã é março. Então fala assim: te vejo em março.